A paz do Senhor Jesus Cristo, meus queridos irmãos, pessoas amigas, que alegria ter você aqui comigo, diretamente do canal Narrativa Viva. Eu sou seu amigo Elian Costa Santos, servo de Deus, e mais uma vez aqui estamos para aprendermos a palavra do Senhor Jesus Cristo, dando continuidade ao nosso estudo da lição bíblica da classe dos jovens deste quarto trimestre. Na oportunidade de hoje, estaremos aqui abordando a lição de número 3. Lição esta que tem o tema O Sermão do Templo. A lição de hoje ela tem base em Jeremias, capítulo 7. Observamos aqui na nossa lição bíblica, no texto principal, onde diz: põe-te à porta da casa do Senhor e proclama ali esta palavra. E diz: ouvi a palavra do Senhor, todos de Judá, vós os que entrais por estas portas, para adorardes ao Senhor. O resumo da lição nos diz o seguinte: a justiça divina é reafirmada na exortação feita tanto ao povo de Judá quanto à liderança política e religiosa. Meus queridos, antes de dar continuidade, quero já pedir que você venha se inscrever neste canal, nos ajude a continuar crescendo. Somos cerca de quase 150 inscritos neste canal e isso é uma bênção. Ou seja, são 150 vidas que têm se conectado aqui conosco e aprendido. Juntamente com a gente, temos dado aqui as mãos nesta caminhada de fé. Se inscreva, é somente você descer aí para baixo, você vai ver o botão inscrever e você vai poder aí estar clicando e também não esqueça também de ativar as notificações para que você não venha perder os próximos vídeos. Então aqui, observamos acerca deste tema, o Sermão do Templo. Este Sermão do Templo, meus irmãos, o qual foi pregado pelo profeta Jeremias em um momento de uma crise espiritual que vivia Judá, onde o povo frequentava o templo, ofereciam sacrifícios e também participavam de rituais religiosos. Mas a grande realidade é que viviam em pecado, praticando atos de injustiça, também idolatria fora dos portões do templo. Então é nesse contexto que Jeremias ele é enviado por Deus para confrontar essa hipocrisia religiosa. Deus envia Jeremias para que ele fique à porta do templo, um lugar ali onde todos entravam para adorar. E ali ele vai proclamar, vai anunciar uma mensagem de arrependimento. Veja que neste cenário, Deus está mostrando que o Senhor não se impressiona com rituais externos, mas sim o que Deus releva aqui é um coração obediente para com a sua palavra. Veja que aqui a missão do profeta, ela é dada por Deus em uma ordem clara. O Senhor diz: põe-te à porta da casa do Senhor e proclama ali esta palavra. Jeremias ele é enviado para falar em público, diante de todas aquelas pessoas que vinham ali para adorar.
Jeremias ele é colocado ali naquela porta para falar sem medo, com ousadia. Deus queria ali que a sua voz fosse ouvida no mesmo lugar onde a aparência de religiosidade era mais forte. Jeremias foi chamado para repreender o povo dentro da religião, não fora dela. Então veja que isso aqui, meus irmãos, nos ensina que a verdadeira reforma espiritual, ela deve começar dentro da casa de Deus. Veja que nós observamos no versículo de número 3, ainda no capítulo 7 de Jeremias, a essência dessa mensagem, que era: emendai os vossos caminhos e as vossas obras. Veja que Jeremias não estava dizendo para o povo abandonar o templo, mas para transformar a vida. Deus ele queria uma mudança de comportamento, justiça social. Deus queria um arrependimento verdadeiro e não apenas palavras ou rituais. O povo ali acreditava que por estarem no templo estariam protegidos do juízo. Eles diziam no versículo 4: o templo do Senhor, o templo do Senhor, o templo do Senhor é este. Mas Deus aqui vai deixar bem claro que a presença dele não habita em paredes, e sim em corações convertidos verdadeiramente a ele e também dispostos a obedecerem a sua palavra. Entendemos com isso, meus irmãos, que essa mensagem, o sermão do templo, ela é uma poderosa advertência, também válida para os dias de hoje. Muitos frequentam igrejas, cantam, servem, contribuem, mas vivem longe da vontade de Deus, como estava acontecendo com o povo ali de Judá. Muitos têm palavras bonitas, mas as suas atitudes, elas contradizem totalmente a fé que professam. Assim como Judá confiava ali no templo, muitos hoje estão confiantes em sua religiosidade, em vez de confiarem em Deus e sua palavra. Então observamos aqui que acerca dessa mensagem, que tem o texto base, Jeremias capítulo 7, observamos aqui um chamado à autenticidade espiritual. Deus quer adoradores sinceros, não apenas meros frequentadores. Então aqui observamos 4 lições importantes. A primeira delas é que a presença no templo não substitui a obediência. Segundo, a adoração verdadeira, ela começa no coração e se expressa na vida. Terceiro, Deus envia profetas à porta do templo, porque ama o seu povo. E quarto, religião sem transformação é ilusão. O cristianismo autêntico, ele se prova na prática do amor, da justiça e também da santidade. Glória e louvado seja o nome do Senhor por isto. Então aqui, meus irmãos, observamos acerca desse tema, o sermão do templo, um convite divino ao arrependimento e à sinceridade. Deus, por meio de Jeremias, mostra que não há salvação pela aparência religiosa, mas sim pela mudança genuína do coração. Assim como Jeremias ficou à porta do templo clamando por arrependimento, a voz de Deus
ela ainda continua a ecoar hoje, chamando o seu povo a viver uma fé verdadeira, e não apenas falada, mas vivida com sinceridade. Graças a Deus por isso. Dando continuidade aqui na nossa lição bíblica, observamos aqui os 3 pontos, os 3 objetivos da lição. Primeiro, que é compreender a importância da profecia de Jeremias na porta do templo. Irmãos, imagine a seguinte cena: Jerusalém estando em plena atividade religiosa. As pessoas caminham rumo ao templo, levam suas ofertas, cumprem rituais, recitam orações. A aparência que é de devoção, mas o coração do povo está distante de Deus. É nesse contexto que Deus levanta o profeta Jeremias, um jovem sensível, mas corajoso. E Deus lhe dá essa missão de se colocar à porta da casa do Senhor. Jeremias fica ali, na entrada daquela porta, daquele templo, onde as pessoas passam todos os dias. Em todos os momentos, há pessoas passando ali. Podemos, irmãos, até aqui questionarmos, mas por que ficar ali à porta do templo? O que isso significa? Irmãos, essa simbologia da porta do templo nos revela algo poderoso. Observe que a porta, ela é um lugar de passagem, decisão e confronto. Todos que iam adorar precisavam passar por ela. Ao colocar Jeremias ali, Deus estava encontrando o povo no momento de maior religiosidade, antes que entrassem para o culto. Ou seja, é uma amostra clara que Deus não queria apenas receber adoração, mas o Senhor também queria corrigir o coração daquele povo antes do sacrifício. Assim, irmãos, a profecia, o ato de Jeremias estar ali à porta do templo, representa-lhe um ponto de escolha. Ou seja, o povo ele deveria decidir, escolher se continuaria com a hipocrisia ou iriam se arrepender de forma verdadeira. Também aqui observamos um convite à autocrítica e observamos também um alerta público. Ou seja, ninguém ali poderia dizer que não ouviu a voz do Senhor. Então, portanto, a porta do templo ela se tornava ali um púlpito de advertência divina para o povo. Aquelas pessoas, elas viam o templo ali como uma forma de amuleto espiritual, como que se fosse uma garantia de salvação. E isso independentemente da vida que levavam fora dele. Mas Deus ele vai mostrar que não. Jeremias ele declara da parte de Deus: melhorai os vossos caminhos e as vossas obras. Ou seja, Deus está aqui mostrando que não aceita culto sem arrependimento e nem adoração sem obediência. Aqui, irmãos, a importância desta profecia está em denunciar uma fé falsa, aparente, somente ritualista, e chamar ali o povo para uma fé viva, prática e moralmente coerente. O templo, ele era um símbolo da presença de Deus, mas o povo estava vivendo de forma contrária à santidade que o templo representava. Enquanto adoravam a Deus dentro do templo, fora dele, praticavam injustiça, mentiras, idolatria e opressão. Então Jeremias ele denuncia com firmeza essa prática daquelas pessoas.
Então, irmãos, aqui também entendemos que essa profecia, ela vem como uma forma, uma tentativa divina de abrir os olhos daquele povo que estavam confundindo religião com comunhão. Deus não se impressiona com cerimônias, mas com a sinceridade do seu povo em servi-lo de todo o coração. Avançando aqui na nossa lição bíblica, agora observamos o segundo objetivo, que é explicar o que é uma vida espiritual bíblica. Meus irmãos, entenda isso. Hoje nós vivemos em uma época em que a palavra espiritualidade é usada de muitas formas diferentes. Muitos associam espiritualidade a emoções, sensações, misticismos ou experiências sobrenaturais. Outros pensam que ser espiritual é se afastar do mundo e viver uma vida isolada. Mas, biblicamente, a vida espiritual não é algo abstrato, nem emocional, mas sim um modo de viver, fundamentado na palavra de Deus e guiado pelo Espírito Santo. Uma vida espiritual bíblica é aquela que reflete a natureza de Cristo no caráter, nas atitudes e nas escolhas diárias. Uma vida espiritual começa no momento do novo nascimento. Lá na conversa de Jesus com Nicodemos, o Senhor diz: em verdade te digo que aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. Isso, irmão, significa que ninguém pode ter uma vida espiritual verdadeira sem ter sido transformado pelo Espírito Santo. A espiritualidade bíblica, ela não vem do esforço humano, mas de uma nova natureza que é produzida por Deus em cada um de nós. Antes da regeneração, o homem, ele vive segundo a carne, guiado por desejos egoístas e pecaminosos. E agora, depois do novo nascimento, o homem ele passa a viver segundo o Espírito, buscando agora agradar a Deus e refletir o seu caráter. Paulo, ele resume isso de uma forma muito prática, dizendo: andai no Espírito. Entenda que aqui a expressão andar significa viver continuamente. Quer dizer, conduzir-se, agir diariamente, ou seja, a vida espiritual não é um momento de culto ou de emoção, mas sim um estilo de vida constante. Andar no Espírito envolve aqui submissão diária à vontade de Deus, dependência do Espírito Santo, renúncia ao pecado e envolve prática do amor, da fé e da santidade. Portanto, uma vida espiritual bíblica não é medida por dons, cargos ou posições na igreja, mas pelo fruto do Espírito Santo. Entendemos também, meus irmãos, que o objetivo de uma vida espiritual bíblica não é o bem-estar pessoal, mas sim manifestar Cristo ao mundo. Paulo, ele diz algo interessante. Ele diz em Gálatas capítulo 2, versículo 20: já não vivo eu, mas Cristo vive em mim. Ou seja, o Espírito Santo trabalha dentro de nós para formar o caráter de Cristo, até que sejamos sua imagem diante do mundo. Também é importante entendermos aqui
que uma vida espiritual bíblica não é uma vida perfeita, mas uma vida rendida a Deus. É o caminhar diário de quem reconhece sua fraqueza, mas permanece dependente do Espírito Santo. Viver espiritualmente é buscar a presença de Deus acima de tudo. É também obedecer a sua palavra. E também é produzir frutos que glorifiquem o nome de Cristo. E para concluirmos, o terceiro objetivo da lição nos diz: destacar as causas e as consequências de uma vida espiritual vazia. Irmãos, uma vida espiritual vazia é aquela que mantém a aparência de fé, mas perdeu a essência da comunhão com Deus. Observe isto olhando para o caso da igreja de Sardes. Uma igreja que tinha nome, reputação, estrutura, mas estava espiritualmente morta. Essa realidade é comum ainda hoje. Pessoas, igrejas e ministérios que parecem vivos externamente, mas internamente estão secos, sem fogo, sem direção e sem o fluir do Espírito. E as causas de uma vida espiritual vazia é falta de comunhão com Deus. Irmãos, isso aqui é algo sério. A primeira causa para que isso venha a acontecer é o afastamento da oração e da leitura da palavra. Quando deixamos de buscar a presença de Deus diariamente, irmãos, nosso coração ele começa a esfriar e a chama espiritual ela vai se apagando. João capítulo 15, versículo 5, o Senhor diz algo muito importante. Ele diz: sem mim nada podereis fazer. Irmãos, a ausência do tempo com Deus é o início da ruína espiritual. E a segunda causa aqui é o pecado não confessado. Irmãos, o pecado, quando não tratado, ele interrompe a comunhão com o Espírito Santo. Ele rouba a sensibilidade, endurece o coração e faz o crente perder a alegria da salvação. Irmãos, a vida espiritual vazia, ela é o resultado de um coração dividido, de alguém que quer servir a Deus e ao mundo ao mesmo tempo. Irmãos, o crente, o servo de Deus, que tem o desejo de morar no céu, ele não pode servir a dois senhores. A Bíblia deixa isso bem claro. E a terceira causa: rotina religiosa sem sinceridade. Irmãos, esta causa ela é perigosa. Esta terceira causa, frequentar cultos, cantar, pregar ou servir, mas sem envolvimento real com Deus, é algo perigoso. A pessoa ela se acostuma a fazer a obra, mas esquece o Deus da obra. É o mesmo erro do povo de Jeremias 7, que confiava no templo, mas não vivia em santidade. E esta quarta causa é uma das mais perigosas: a falta de arrependimento e a sensibilidade espiritual. Irmãos, quando o Espírito Santo fala e a pessoa não responde, o coração ele vai se tornando insensível. Aos poucos, ela perde a voz de Deus, o discernimento e a paixão pelas coisas do alto. Esse é o estágio mais perigoso, que é a indiferença espiritual. Irmãos, mas em mesmo a tudo isso, ainda há uma esperança. Deus nunca deixou o seu povo sem saída. Ele diz à igreja de Sardes: ser vigilante e confirma o restante
que estava para morrer. O caminho de voltar aqui, irmãos, é reconhecer o vazio, é confessar o pecado, é voltar à oração e à palavra, é buscar novamente a presença do Espírito Santo. Uma vida espiritual vazia não nasce do acaso, mas nasce quando a prática substitui a presença. E o resultado é frieza, é esterilidade e afastamento de Deus. Mas o mesmo Deus que repreende, Ele também renova, desperta e restaura todo aquele que se humilha e volta para Ele. Para encerrar, quero ler aqui Abacuque capítulo 3, versículo 2, que diz: Aviva, ó Senhor, a tua obra no meio dos anos. Que Deus te abençoe, em nome do Senhor Jesus, e te aguardo no próximo vídeo.